Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Enquanto a gente lava as louças ou prepara o almoço, vamos discutir política. Afinal, o lugar da mulher é aonde ela quiser. Eu sou a Silvana. Eu sou a Meva e neste podcast nós vamos ser anfitriãs da queridíssima Gabi Pérola. Vamos mexer o doce direto de Oxford. E eu direto de São Carlos e a Gabi de onde? De Cabo Frio, Macaé. Eu faço essa ponte às vezes. Muito bem. Então, olha, a Gabi, queridíssima Gabi Pérola, uma joia. Ela é licenciada em matemática, mulher preta, cabofriense, macaense, porque ela faz essa ponte, ela já disse, né? De origem favelada, mãe de Kinai, um menino de 1 ano e 4 meses, fundadora do movimento voluntário de Macaé, cultural de Macaé. Ela é escritora, cantora, coreógrafa, oficineira de mancala. Mancala, gente, vocês vão ver o que é isso. É. E professora de matemática, como eu já disse, licenciada, e professora. E produtora de conteúdo para as redes sociais. As redes delas são quentes. Não esquece de acompanhar elas nas redes sociais. Mas, por enquanto, a gente vai descobrir quem é Gabi Pérola. Gabi Pérola é essa mulher que vocês veem, com uma infância de pobreza na cidade de Cabo Frio. Como a Meva disse, eu sou de origem favelada. E aí tive a oportunidade de cursar um pré-vestibular comunitário. E do pré-vestibular comunitário eu fui para a faculdade, desculpem, uma faculdade particular, mas que tinha alguns subsídios, né, na era PT, para a gente estudar. E aí, né, daí para frente, isso foi em 2004, quando eu fui para a faculdade. Em 2008, eu fiz o meu TCC, falando sobre jogos de mancala. E aí, em 2010, eu comecei a trabalhar no Estado, e em 2011, na Prefeitura de Macaé, indo morar lá em seguida. E aí, lá, eu conheci, né, várias pessoas ligadas ao movimento negro, capoeira, a movimentos sociais em geral. Rap? Onde... Oi? Rap também? O rap eu já conheci aqui na cidade de Cabo Frio. Inclusive, né, foi uma jornada muito importante na minha vida, porque eu sempre fui fã de funk, nos anos 90. E aí, nos anos 2000, eu migrei para o movimento hip-hop, e conheci uma cena aqui na cidade de Cabo Frio, e fui muito bem abrigada, só que nessa época eu ainda não escrevia rap, não escrevia nem poesia, né? Eu não acreditava nas coisas que eu escrevia e jogava fora. E aí, mas aí eu fazia produção cultural, amadora, né? Super amadora. Mas eu fazia ali para a galera que cantava, para a galera que fazia, que participava dos outros elementos da cultura hip hop, e eu ficava na contenção com essas correrias, né? De arrumar espaço para a gente fazer evento, arrumar material, essas coisas assim. E foi um grande aprendizado para mim, porque quem é dos movimentos sociais da vida sabe que isso é importante, né? O quanto é importante a gente saber onde arrumar uma caixa de som para o evento X, a gente saber como entrar e sair de determinados lugares, a gente ter um nome limpo na praça para poder se articular, né, nos espaços, enfim. E aí isso foi importante. A minha estadia no movimento hip hop cabofriense, que não parou, né? Parou assim, foi por conta da distância. Mas vira e mexe, a gente troca figurinha, a gente não cortou laços ainda não. Mas... E aí eu indo para Macaé, lá eu conheci o mestre Dengo, a T. Costa e o bonde que fomos nós. O mestre Dengo é o mestre de capoeira.
E a T. Costa é professora de educação infantil e o Bonde é contramestre de capoeira. Nossa. E aí a gente formou esse movimento voluntário cultural, porque a gente sentiu necessidade, além da capoeira, porque a gente já tinha um espaço ali da capoeira do Mestre Dengo, que é o Raízes de Aruanda, e o espaço a gente já tinha. E capoeira só não provia as nossas necessidades. Aí a gente resolveu abrir um movimento que abrigasse a cultura local e, mais ainda, a cultura periférica, né, de pessoas da periferia. E aí nosso intuito é fazer eventos para estar estimulando essas pessoas a fazerem as culturas que elas querem, pessoas como eu, como a T, como o Mestre Dengo, porque todos nós ali ou cantamos, ou dançamos, ou fazemos alguma coisa. Só que antes do movimento voluntário cultural, a gente não dava o primeiro passo, né, que é se mostrar, assim, ter essa coragem, né, eu canto, me dá o microfone aí que eu vou cantar. Não, a gente nunca teve essa iniciativa, mas ali, naquele espaço, a gente já teve, e o espaço é para isso, para essas pessoas que não têm muita abertura e é amador mesmo, entendeu? Não é nada profissional, já para as pessoas se chegarem mesmo. Certo. E isso Para as acontece pessoas como em nós se Macaé. chegarem. Isso acontece em Macaé. Em Macaé. Em Macaé. Então, Eu falo aqui, agora eu estou em Cabo Frio, aí eu falo aqui, né? Mas a minha casa fica em Macaé, eu resido lá. Certo. Então, tá bom. Quais são as suas bandeiras de militância? Então, eu tenho como foco principal a educação antirracista, que eu acho que se a gente não resolver, né? Mas se a gente desamarrar esse grande vácuo que existe, a gente já desamarra vários outros que estão, vários outros amarradinhos em volta, sabe? Eu acho, né? Na minha opinião, a educação antirracista é uma necessidade, até porque, como eu falei do movimento voluntário cultural, né? Por que pessoas como nós não têm coragem de, num evento, se apresentar, pegar o microfone e cantar? Né? Não é porque elas não sabem ou têm vergonha, né? Elas são envergonhadas. Sim. E aí a gente... aquela grande máxima, né, que os racistas costumam usar, o problema do preto é o próprio preto que não tem autoestima, que não sei o quê. Mas o nosso sistema educacional ele funciona exatamente para que nós tenhamos vergonha de nós mesmos, né? Para que nós, além de nós termos vergonha dos nossos corpos, nós envergonhemos os nossos semelhantes. Sim. Né? Então, dificilmente, por exemplo, numa festa de escola, um aluno que é constantemente envergonhado, ele vai pedir para se apresentar. Não vai. Ele tem que ter muita coragem, ele tem que ter muita ousadia. Muita ousadia. E nem todos nós somos ousados. Não. Né? Não. Então, como que faz? Né? Então, por isso que eu acho que a educação antirracista... E aí, né, voltando um pouquinho, essa falta de... não é falta de ousadia, não, mas essa falta de coragem, ela não só vai impedir que você apresente algo para as pessoas, como vai te adoecendo aos poucos. Sim. Então, a educação antirracista, eu acho que é uma medida de tratamento da sociedade. E como você acha que isso deve ocorrer? Como partir para isso? Como a gente vai resolver isso? Então, eu não tenho fórmula mágica, não, sabe? Não temos. Mas, assim, um passo importante que a gente deve dar enquanto educador e educadora, eu acho que é a leitura, né, principalmente, e começar a mudar a nossa abordagem.
a nossa principal ferramenta enquanto educador e educadora é a nossa voz, nossa palavra, né? E é através da palavra que a gente transmite, na maioria das vezes, essas mazelas, essas doenças, né? Não estou colocando todas as mazelas do mundo nas costas dos professores, não, das professoras, não, até porque eu estou nesse barco aí, né? E eu não quero que recaia tudo aqui também. Mas nós temos... só te interrompendo um pouquinho, mas neste meio, Gabi, a gente percebe que a grande maioria dos professores são racistas. Exato. E a gente tem a responsabilidade. Eles são racistas, eles discriminam logo o preto ou a preta da sala, já bota para o fundo. Eu vivi. E são os professores que escolhem aonde as crianças vão sentar? Ainda tem isso, existe ainda, sabia, Silvana? Nossa, que absurdo! Porque, veja bem, também tem aquele problema do aluno não se reconhecer no professor, né? Por exemplo, não vê um negro, um preto, uma preta lá na frente ensinando, porque você não cria uma identidade. Então, aí você olha a pessoa, a cor dela, o cabelo, o nariz, e você vai se reconhecendo e você vai criando autoestima. Porque ao ver um professor lá na frente, você cria uma admiração. E aí você se encontra como pessoa. Quando você sai para fazer outras atividades, você tem aquela consciência que você é capaz, que não existe, porque geral, como a Meva está falando que existe o racismo dentro da classe, coloca a criança lá atrás. Como que uma criança vai se sentir? Ela não vai se sentir bem, porque se você põe uma criança lá atrás, não... Mas, às vezes, esse racismo é tão sutil que só a criança percebe. É a criança, isso faz mal para ela. Só a criança preta percebe. Exato. A branca não percebe. Ele é sutil, Silvana, muito sutil, não é, Gabi? Calma aí que eu saí aqui. Ah, tá. Não, voltei. você está aí. Então, e assim, mesmo existe também aqueles casos da gente colocar os alunos na frente, né? Que seria uma medida assim, de controle da sala de aula. Que às vezes são alunos mesmo que têm um comportamento, né, diferenciado, e aí nenhum aluno quer ser diferente. Uhum. E aí a gente vai cair numa questão que talvez eu possa falar lá na frente. Nenhum aluno quer ser o diferentão da turma. Vem você sentar aqui na frente, porque só eu. Eu acho que o aluno pensa assim, né? Por que eu? Peraí, o que está acontecendo? O que eu tenho de diferente? Porque aí ele não faz parte do grupo, né? Entendeu? Às vezes não é só o lugar de trás que incomoda. Mas, assim, tem a ver isso que você falou, sim, Silvana, porque os melhores lugares são da frente, a gente ouve melhor, a gente vê melhor. Eu prefiro estar na frente. A gente é mais ouvido, né? Então, é mais visto, e primeiro que essa é mais visto, mais notado na frente. Isso. Mas, às vezes, quando o professor coloca o aluno na frente, Gabi, nem sempre é assim. Quando ele não é racista, não é preconceituoso, não tem uma série de problemas, às vezes, realmente, ele quer trazer o aluno para si. Eu penso assim, porque o professor mais racista, ele logo abandona o preto. Sim, deixa fazer o que quiser. Né? Abandona. Eu sou uma dessas que costumo puxar para mim. Senta aqui perto de mim, eu quero você perto de mim, vem cá. Porque se acontecer alguma coisa, eu vejo logo, né? Ele não vai ser apontado primeiramente como o errado da história, porque eu estou vendo o que está acontecendo. Inclusive para defender. Esse tipo de coisa. Inclusive para defender, né? Também, né? Mas, e uma outra questão que vocês pontuaram, eu não lembro quem foi, se foi você, Meva ou Silvana, da coisa de se ver, acho que foi a Silvana, do aluno se ver. Tem uma outra questão, Silvana, que é do aluno se... tipo, eu sou a professora preta da escola, né? Uhum.
meus alunos me veem, mas eles me veem como uma coisa única, uma coisa diferentona, que talvez não seja muito diferente do padrão. Então, talvez não seja aquilo que eles... A gente luta diariamente, né? É uma luta muito covarde. Aliás, não é nem luta, né? Eu acho que virou... Deu uma travadinha, Gabi. Não é já. luta, Porque é o quê? Não é luta, travou. Não é luta, é o quê? não luta mais, é uma guerra, porque é uma guerra. Porque é muito verdade. covarde, como faz, por exemplo, a televisão. A televisão mostra aqueles padrões para as crianças e as crianças acreditam que aquilo ali professora é um padrão Helena. aceitável. A professora Helena. Isso. E aí, quando eu, Gabriela, apareço para eles, não é a professora Helena. Então, eu não sou tão assim. Então, eu não sou a professora Helena, então as crianças não vão me ver como um padrão. Nem sempre eu serei aquela professora que eles querem seguir, que eles querem ser. Mesmo porque já foi tão... Mesmo porque já foi tão colocado que o padrão é aquele, você fica fora do padrão. E também eu já vi muitos professores pretos serem massacrados, inclusive por alunos pretos. É uma guerra mesmo, foi uma guerra. Fala para mim, como é que você está envolvida com as artes, a poesia, o rap, essa sua produção escrita, coreógrafa? Conta para a gente como é esse seu envolvimento. Travou, né? Agora mas você voltou de novo. Ah, tá. Então, a minha trajetória com a escrita foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Eu escrevia alguma coisa e jogava fora porque não achava que aquilo era legal e tal, enfim. O processo de criação é meio assim, né? A gente, às vezes, não reconhece aquilo que a gente mesmo escreveu. E aí, quando eu me juntei ao pessoal do rap, eu comecei a pensar, gente, eu acho que eu escrevo sim, eu acho que é legal, sim, pode ser legal. Aí eu escrevo melhor quando eu estou indignada, né? E aí um dia eu me indignei com uma postura machista de um coleguinha do rap, e aí eu escrevi o Você, bunda ambulante ou feminista falante? Essa foi ótima. Que foi o que eu tive vontade de falar na hora e não veio, sabe? E aí eu despejei no papel e, enfim... Você vai falar essa poesia para a gente no final? Posso falar sim. Ah, então está combinado. Que fala um pouco dessa angústia que vivemos nós mulheres, né? De ser vista como meros pedaços de carne, ainda mesmo dentro dos movimentos onde a gente se escora com toda a confiança possível, a gente espera que ali vai ter o refúgio, né, dos irmãos que estão ali, das irmãs que estão ali. E aí, às vezes, a gente se depara com essas posturas machistas, sexistas, misóginas, que dão... porque é muito forte, né, a cultura machista do Brasil, né? Porque você vê, você entra no ônibus, parece que você é uma carne exposta no mercado. Gente, eu me sentia tão humilhada quando eu entrava nos ônibus, porque eu acho que tem que ter respeito. A pessoa não está ali porque, sabe, ela está querendo ser exposta. Ela tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem que encontrar os amigos, a família. Tem que ter respeito, né? Sim. Sai na rua aqueles... Não, o que é isso? A gente não precisa disso, né, Gabriela? Exatamente. E muito assim, menos, né, Gabriela? A deputada, né? Na Câmara, na Assembleia Legislativa, gente... Não é? Que escândalo aquilo! Um homem chegar, entrar por trás da pessoa, é ter muita certeza que nada ia acontecer com ele. Exatamente. É esse o cenário que a gente tem, ainda hoje. Absurdo.
E assim, a gente fica pensando, né, que a gente está contribuindo para o movimento, e aí a gente está arquitetando altas ideias e tal, e aí, de repente, a sua coxa fala mais alto do que sua ideia, sabe? Nossa. Pô, que falta de respeito, sabe? Sim, sim. Que ingratidão. É ingratidão Ingratidão mesmo. é o termo. Muito bem. Como você chega à educação matemática? Como que você se torna a professora de matemática? Eu acho que o caminho parece que, desculpe interromper, o caminho parece que estava indo para professora de português, poesia, literatura, e de repente vira. Não é? Ainda hoje, Meva, Ah, ainda hoje as pessoas me confundem. Você é a professora de matemática, né? Ou você é a professora de literatura, né? Eu passo muito por isso. Ou então de geografia, de artes, nunca de matemática. é engraçado Então, mesmo, né? eu sempre gostei muito de matemática. Uhum. Eu nunca fui aluna de 10, de 9, não, mas eu sempre fui uma aluna razoável que gostava daquilo. Uhum. E eu sempre falava, quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, eu falava que queria ser economista, porque eu achava que os economistas dominam o mundo, né? Então, da matemática, inclusive. Mas dominam. Exato. Só que eles dominam através das emoções, né? Eu fiquei sabendo disso muito mais tarde. Mercado. Também das emoções, Mercado. mas também o mundo das emoções, mas o mundo da matemática também. Uhum. E aí eu falava muito isso. Nunca pensei em ser professora, eu sempre achei que ser professora não era um caminho, mas eu era de família pobre, né? Sou ainda de família pobre, e eu tive que fazer o que estava dentro das minhas oportunidades. E ser professora, para mim, em 2004, Gabriela? era mudar de vida. Gabi? Oi. Desculpa eu te interromper, Oi. mas eu esqueci o meu doce lá no fogão, então eu vou ter que ir lá dar uma mexidinha nele. Silvana! Eu sei, ela tá maravilhosa. Tá E ela certo. vai explicar para a gente por que é difícil ser economista nesse país também. Tenho certeza que ela pode dar uma dica para nós, mulheres. A gente já volta, hein? Tá bem, Silvana. Pronto, Silvana, já voltou? Como está Ai, meu Deus do céu. Mulher? Fala. Olha, nós mulheres não temos jeito, porque ou você está na cozinha, ou você está lavando roupa, ou você está lavando louça. É esse sacrifício que todos nós sabemos. E eu tive que deixar aqui um pouquinho e lá ver o doce, porque a gente não quer que o doce queime, a gente quer o doce no ponto. E Por aí, isso a Gabi... E aí, o que você fez de doce hoje? Então, eu estava pensando não, eu coloquei o pudim lá para assar, né? Mas dizem que o leite condensado está tão caro, né, no Brasil, 165 a latinha? É isso? Aqui a gente não come mais pudim de leite condensado, né, Gabi? Nunca mais. Gente, o que é isso? Ridículo esse valor. Mas, Gabi, olha, vamos voltar ali. Por que você estava me falando, por que você se tornou uma professora de matemática? Né? Que você tinha um sonho de ser economista ou não? Não era bem um sonho, assim, eu via, né, economistas falando, e aí eu achava que aquilo era um domínio muito grande da matemática e tal, e eu achava que talvez pudesse ser aquilo ali. Mas hoje não, hoje eu já nem penso isso, não. Era só uma coisa de se ver, de se projetar, entendeu? É coisa de adolescente, mas que foi importante também, né? Mas aí o que eu tive oportunidade na época do pré-vestibular foi licenciaturas. E dentro das licenciaturas que eu tinha à minha disposição, era uma delas, né, que eu gostava, era matemática. E fui eu fazer matemática. E, assim, educação matemática, né, porque assim, a gente faz matemática, a gente gosta de matemática, mas a educação matemática ela deve partir de alguns pensamentos acerca da pedagogia. E aí, isso eu fui trabalhando durante a faculdade. Isso eu fui me
me moldando, né, durante os estudos na faculdade. E aí foi ali que foi me achando, conhecendo também alguns professores, né, super espetaculares, colegas da faculdade, colegas de turma, né, também que eram espetaculares. Isso me ajudou muito, me fortaleceu muito para eu permanecer até hoje nessa jornada. E foi assim que eu conheci. Foi mais por falta de oportunidade, mas, na verdade, hoje, eu nem me vejo fazendo outra coisa, trabalhando assim para sobreviver, fazendo outra coisa sem ser isso, né? Sem ser e é lecionar tão linda a matemática. profissão de professora, ensinar uma criança, né, a É contar, a linda, conhecer mas os não é números. valorizada. Exato. Por isso que quando eu era mais nova, eu não queria ser professora. Por isso. Você percebia que não era valorizada, né? Aí você foi tomada, abduzida pela educação. Foi uma paixão assim louca e aí não tive como voltar. E é uma paixão louca a educação. Mas fala para mim, foi na faculdade que você conheceu e explica para a gente o que significa etnomatemática e afroetnomatemática. O que é? Então, etnomatemática eu descobri na faculdade, sim. É um programa que chegou ao Brasil através do professor Biratã D'Ambrosio, na década de 80, e que traz à educação matemática seria assim, um clamor, né, de respeito às culturas através do ensino da matemática. E os maiores exemplos que ele dá é com relação à cultura indígena, que não deixa de ser uma falta de respeito, né? Uma violência até, a gente empregar todo aquele conhecimento que está hoje no nosso currículo, que é eurocentrado ainda, para um estudante de uma aldeia indígena, por exemplo, onde lá ele aprende outras formas de contar, outras formas de medir, outras formas de comparar, diferentes das que a gente ensina na escola. E aí o Biratã D'Ambrosio traz isso, e eu conheci isso na faculdade, sim. E a afroetnomatemática eu conheci bem no finalzinho da faculdade, quando eu estava pesquisando a respeito dos Mancala para o TCC. E aí eu me deparei com um texto do professor Henrique Cunha Júnior, que fala, o título é África, Afrodescendência e Afroetnomatemática. E aí me despertou, né? Eu me interessei logo por esse termo, que eu acho que todo mundo fica muito curioso, né? Sim. Porque a etnomatemática, dentro da educação, já é um termo mais usual, mas a afroetnomatemática não é tanto, então desperta muito mesmo a curiosidade das pessoas. Nunca me deparei com nunca me deparei com afroetnomatemática na educação, na matemática. Explica um pouquinho o que seria para a gente. Então, aliás, eu tenho até aqui os slides, né, que eu acabei esquecendo aqui no calor das emoções. Verdade. Mas deixa eu tentar botar aqui. Mas, assim, a afroetnomatemática... Ih, não estou conseguindo. Peraí, eu te dou o rosto. Peraí. Isso. Eu te dou o rosto. Mas seria uma área da pesquisa que estuda os aportes de africanos e afrodescendentes da diáspora africana, com relação aos conhecimentos matemáticos, da informática e da engenharia, se eu não me engano. São essas três. Vê se já conseguem. Tá, peraí. Agora sim. Pode pôr os seus slides. Aí você vai explicando para a gente. Certo. E aí, a etnomatemática, né? Isso aí são dizeres do D'Ambrosio. Reconhecer e respeitar as raízes de um indivíduo não significa ignorar e rejeitar as raízes do outro.
mas num processo de síntese, reforçar suas próprias raízes. Essa é, no meu pensar, a vertente mais importante da etnomatemática. E a afroetnomatemática, como eu disse, trabalha com evidências de conhecimento matemático contido nos conhecimentos religiosos africanos, nos mitos populares, nas construções, que não são poucas, né? Nas artes, nas danças, nos jogos, na astronomia e na matemática propriamente dita, realizada no continente africano. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, né? Porque tem a matemática tradicional e essa etnomatemática. Então, por exemplo, você está numa sala de aula, como que você introduz isso? Ou você é uma aula à parte da matemática? Porque eu entendo o que você está falando, porque eu tentei aprender matemática aqui, ou quando... é diferente mesmo, porque parece que até eles pensam de forma diferente da gente, parece que eu tenho que virar o meu cérebro ao contrário para ver o que eles estão falando, mas que no resultado chega o mesmo. Exato. Eu não sei para que é tanta complicação, né? Então, como que você faz? Eu entendo que a afroetnomatemática, que ela diz, é respeitando a cultura afro, né? Então, o que a gente tem desde criança é que a matemática que a gente aprende em sala de aula é uma matemática universal. De fato, os símbolos que aparecem para a gente na matemática são universais, né? Mas eles são universais devido a um processo de colonização. Eles não são universais porque todas as culturas acordaram, todas foram criadas com os mesmos símbolos, as mesmas... Não. E a matemática... Oi? Eles usam a matemática também para dominar, né? Isso. E, assim, a matemática que a gente ensina em sala de aula, ela não perde esse caráter colonizador. Ela também é de um processo colonizador, não, de colonialidade. Ela não perde esse caráter. Tanto é que a gente, por exemplo, a gente chama o teorema, aquele famoso teorema, né? De teorema de Pitágoras, que é o teorema que estuda as relações métricas do triângulo retângulo. E aí a gente volta um pouco no tempo, um pouco não, muito, né? E aí a gente vê que as pirâmides gerais lá do continente será africano. Que tem a relação, né? Então, para elas serem construídas sem nenhum conhecimento, né? Porque se você chama o teorema que estuda essas relações métricas no triângulo retângulo de teorema de Pitágoras, você presume que antes de Pitágoras não existiu esse conhecimento. E como que foram construídas essas pirâmides? Porque a pirâmide ela é uma figura, ela é um sólido geométrico, mas as relações métricas dela são de um triângulo retângulo. Então, como que elas foram construídas sem esse tipo de conhecimento? Obviamente que esse conhecimento já existia. Sem contar que Pitágoras estudou em África, né? Estudou, não, morou, então a gente presume que ele estudou, porque uma eles roubavam ideias, né? Fala para mim, pelo amor de Deus. Até hoje. Né? As maiores relíquias do continente africano, da antropologia, estão lá nos museus da Europa. Né? Eles roubam até hoje, na cara grande. E aí, essa matemática que a gente chama de tradicional seria essa matemática com viés da colonialidade. Essa matemática que só apresenta esse caráter, né? Tudo o que vem... E aí a gente conhece a matemática Mas eu acho que para a gente reconstruir o Brasil vai ter que ter
a África, o negro, a negra, como um centro, um central, porque tem 57% dos brasileiros são negros. Então, é impossível você querer ensinar alguma coisa para uma criança sem falar da África, sem trazer a cultura africana, né? Fica Porque muito isso é confuso. ignorar a cultura brasileira, né? A cultura brasileira e a africana, né? Africana. Fica esse vácuo na nossa cabeça da gente não entender direito o que é o continente africano e não entender direito uma cultura que não é nossa e, ao mesmo tempo, a gente é obrigado a aprender, né, sobre a cultura que não é nossa, que a gente não reconhece como nossa, mas, na verdade, é, né? Enfim, e aí, fazendo esse link da matemática tradicional com a afroetnomatemática, como que a afroetnomatemática atuaria nisso? Seria uma forma da gente tentar corrigir, não vou nem falar em correção, não, mas tentar corrigir essas várias formas de decolonialidade que nos foi imposta durante muito tempo. E aí a gente vai tentando, né, através... Por isso que eu falei anteriormente que o papel do professor e da professora deve ser de estudo contínuo, né? Porque é nossa responsabilidade trazer isso, é nossa responsabilidade trabalhar em prol de uma educação antirracista. E isso faz parte, a afroetnomatemática faz parte da educação antirracista. Você sabe que o PT ele fez o plano de planejamento do Brasil. Eu acho que não é de reconstrução. Eu acho... Hã? É reconstrução. Reconstrução. Eu acho que seria importante adicionar isso naquele plano, para colocar a África como um centro central e falar do estudo da matemática, quanto isso, apesar que o Haddad, quando ele era prefeito, ele era ministro da Educação, né? Ministro. Ele criou a história africana para ser ensinada na escola pública, né? Sim. Sim, a Lei 10.639, né? Sim. Fala da lei, o que você achou dessa lei? Fala para nós. Essa lei foi um grande marco histórico, que assim foi o Haddad que implementou, foi através dele, né, que foi implementada, mas foi uma luta de anos e anos do movimento negro, isso não pode ser negado. Exato. Aliás, o próprio documento, né, que... Ih, gente, eu caí aqui. Não, você está bem. Só que antes de você falar sobre isso, dessa lei, tenta colocar a Meva como hoster de novo para a gente voltar na tela toda. É só você clicar no seu nome. Verdinho em cima da tela. Você para de compartilhar. Ah, tá, entendi. Se você clicar ali, você para de compartilhar e aí a gente volta na forma normal e a hora que você quiser, você compartilha novamente. Conseguiu? Espera aí, acho... Não tem um verdinho lá? Aí parou agora de compartilhar? Vamos esperar, talvez parou para você, não? Porque para nós continua. Acho que agora parou. Muito bem. A gente aqui faz ao vivo, quer dizer, não é ao vivo, mas a gente faz na hora. Tá mas vai ser ao vivo um dia. Espera só um pouquinho, aí está chegando. Então, conta de novo aí. A lei 10. E aí, isso foi uma demanda do movimento negro, que há tempos já vinha com esse anseio de verem seus filhos não só sofrendo racismo na escola, mas também passando por situações de desaprendizados, se pode se chamar assim. Como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Um militante do movimento negro que tenha esse conhecimento, ele certamente iria na escola da criança e iria... Só que ele não tinha o devido respaldo para fazer essa reclamação, né? Os professores de matemática, em grande maioria, até hoje, prega que o Teorema de Pitágoras é de Pitágoras e pronto, e acabou, que a matemática é de origem grega e pronto, e acabou.
que a matemática é linda do jeito que ela é empregada na escola e pronto, e acabou. Então, eu acho que isso foi um ganho para a nossa população Uhum. Também para professores que já atuavam, né? Que antes da lei já devia existir já devia existir profissionais que atuavam na educação antirracista, né? Só não era não tinha visibilidade, talvez, mas já devia existir. Aliás, eles nem deviam ser bem vistos, né? Para falar a verdade. Sim, com certeza. Eu acho que a importância desses movimentos sociais é esse mesmo, puxar o governo, né? Puxar o governo para cima, para que ele tenha força, para ele criar leis que protejam o cidadão e que dê cidadania para o povo. Eu acho que é esse mesmo o caminho, é ter movimentos sociais que venham com ideias, com força, que faça que o governo tenha energia e, como é que fala? Força política, porque sem os movimentos sociais fica difícil você implantar uma lei, implantar uma ideia, né? Isso. Que seja realmente do povo, né? Que seja realmente algo... demanda social mesmo. Enfim, então essa lei foi muito importante nesses dois aspectos que eu pontuei. E com relação às crianças, né? Eu ia voltar lá na apresentação, mas eu vou voltar daqui a pouco, que aí eu já falo... Deixa eu só te perguntar, deixa eu só te perguntar, você acha que... Eu tenho certeza que não, mas você acha que hoje o ambiente escolar favorece a aprendizagem e aquisição de conhecimento das crianças, alunos e filhos da classe trabalhadora? Por quê? Não. O ambiente escolar ainda é um ambiente antiquado, né? Medieval. A Silvana ainda agora falou, nossa, ainda bota aluno para sentar lá atrás. Não deveria existir essa posição de atrás, né? Hoje. Aqui é na roda, assim, as crianças, elas se olham. Ninguém fica atrás, ninguém fica na frente. As crianças, elas vêm... Claro que agora com a pandemia, elas estão sentadas uma atrás da outra para evitar na hora da pessoa falar, as crianças falarem, só que está fechada as escolas, mas quando abrirem, elas vão manter uma certa distância e elas vão ficar uma atrás da outra, mas só por causa da pandemia, mas ao contrário, elas fazem uma roda. Aí, gente, já passou da hora das escolas. Mas, e assim, existem até professores que têm essa visão, que têm essa vontade, mas a sala de aula em si, a maneira como é construído o prédio, ele não é preparado para esse tipo de organização, sabe? Ele não é pensado no conforto de uma roda de conversa, por exemplo, entre alunos e professores, na interação de olhares, né, como você falou aí. Não é pensado assim na hora da construção, desde a construção, né, na verdade. Não é. Mas, assim, e aí por isso que eu digo, o ambiente escolar ele já começa esse ambiente que não é acolhedor, né? E aí a gente pega as regras da escola, as escolas em geral, né? Não vou generalizar, porque existem escolas que já estão seguindo uma diferenciada com relação a isso, mas a gente pega o sinal escolar. Gente, minha conexão caiu, né? Não, ela voltou, deu uma travadinha, mas continua. Tá. Gente, o que é o sinal escolar? Nas minhas duas escolas ainda existem esse sinal sonoro, que é uma perturbação. E aí, assim, você fala, a gente fala tanto em educação voltada para a inclusão, como que você inclui, por exemplo, uma criança autista com um sinal desse? A pessoa vai que perturbar não ouve também. A criança que ou isso. Porque, assim, perturba qualquer pessoa, mas com essas pessoas, você, além de perturbar, você está agredindo, né? Porque é uma agressão. Enfim, mas existe ali o sinal, ele não deixa de
acontecer por causa da educação inclusiva. Não. Sei lá, a regra do horário, né? A regra do horário de chegada, do horário de saída, não leva em consideração nenhuma particularidade das crianças. E aí a gente entra no assunto currículo, né? O currículo também ele não é pensado para as crianças, ele é pensado para o mercado. Sim. Quando a gente fala matemática, a gente já pensa. Então, Gabi, você estava falando para a gente sobre o currículo de matemática, né? Você acha que ele é condizente com a necessidade da classe trabalhadora? Claro que não, por quê? Não. E aí... Oi? Não, a gente está te ouvindo. E aí, para ilustrar... Desculpa, é porque eu achei que tivesse falado alguma coisa. Para ilustrar o que eu vou dizer, eu vou compartilhar a tela aqui. Libera o compartilhamento aí, por favor. Você já liberou para ela? Está liberado. Então, por que eu acho o exemplo para mim de que a gente não atende a classe trabalhadora? Eu vou dar o exemplo da pandemia e do antes da pandemia, né? Certo. Na pandemia, a gente está vendo agora várias escolas se adaptando ao modelo pandêmico, né? O modelo à distância, o modelo virtual, síncrono e assíncrono, modelo remoto, vários nomes, né, que se dá, EAD, tem várias escolas nomeando de várias formas. E aí a gente fica se perguntando a quem que a gente está atendendo com esse modelo pandêmico. Porque, assim, escola pública, escola particular, a gente sabe a quem que está atendendo. Mas escola pública, ela deveria ter o viés de público para o povo, né? E aí, quando eu falo povo, eu estou falando da classe trabalhadora, não estou falando povo, classe média, que, né, enfim, que paga escola particular, não estou falando disso, não. E aí, quando a gente vê várias escolas públicas se adaptando para o ensino remoto, a gente se pergunta, aliás, a gente deveria se perguntar se todas as crianças têm condição para um ensino remoto, né? Porque o que a gente vê na realidade é que não tem, não. E aí, a gente está atendendo realmente o filho ou a filha desse trabalhador, trabalhadora? Não está. Diante da pandemia, vou dar outro exemplo, né? E aí agora eu vou... Assim, materialmente, a gente atende minimamente a classe trabalhadora, escola pública, né, que eu estou falando. Materialmente. Aí agora eu vou dar continuidade ao assunto que a gente estava falando anteriormente, que é com relação a currículo. Currículo, etnomatemática, afroetnomatemática, onde mais a gente quiser permear esse assunto. O currículo atende de verdade a classe trabalhadora, aos nossos filhos? E aí eu digo também que não, porque se a gente não tem nossa história contada, a gente não está sendo atendido. Se a gente não tem as histórias dos nossos antepassados contados, a gente também não está sendo atendido. Se a ciência que os nossos antepassados fizeram não está sendo contada, a gente não está sendo atendido. A gente só está recebendo algo para depois a gente servir ao mercado. Mas atendido a gente não está sendo. A gente costuma, né, ter o pensamento de que a gente vai botar nossos filhos na escola para estudar, para ser alguém, entre aspas, e que isso já é o suficiente para... Né, as crianças estudando para ter um trabalho, já é o suficiente para que você fique tranquilo com relação à educação do seu filho. Então, a escola não oferece essa educação plena, né? Primeiro que existe a educação familiar também, mas vou tirar de foco essa educação familiar, vou botar só a escolar. Mesmo assim, a escola não supre as necessidades. E aí, quando a gente fala de currículo, a Nilma Lino Gomes,
que é essa estudiosa de currículos, de educação, de relações étnico-raciais na educação e vários outros temas, ela diz que falar sobre diversidade e diferença implica posicionar-se contra processos de colonização e dominação. Quando que a gente vê isso em nossas escolas? Esse posicionamento contra os processos de colonização e dominação. Quando que a gente vê isso no nosso currículo, esse posicionamento contra a colonização e a dominação? O nosso currículo ele traz esse viés colonial, de colonialidade, que, sabe, não deixa as nossas crianças terem acesso, e não só o... Opa, peraí, passei. E não só o acesso, mas assim, a questão de se ver na história como sujeito, como sujeito autônomo, né? Sujeito como que faz protagonismo. Protagonista era essa palavra que eu estava buscando. Então, assim, a gente não se vê como protagonista, tudo por conta de um currículo que serve ao mercado. Tudo por Isso conta lembra um pouco o ensino do Paulo Freire, né? Isso, Paulo Freire Porque também. Ele... Pode falar. Não, pode você falar. Desculpa. Então, ele só não fala da afroetnomatemática, mas ele já traz esse pensamento ele também não fala de colonialidade, ele usa outro termo. Oi? Do protagonismo do sujeito. Do protagonismo, isso. Mas ele usa um termo específico para esse protagonismo que agora me fugiu. Mas é o protagonismo mesmo, da classe trabalhadora, né? Que ele do seu indivíduo, né? Do seu meio ambiente, né? Porque ele pegava, igual você estava falando, não adianta você pegar para ensinar matemática, trazer da Europa. Não, você tem que pegar a matemática do próprio brasileiro, no caso, a África. A África e mostrar como exemplos, porque aí a pessoa vai entender melhor. Ela vai se sentir representada, não é entender, ela vai entender dos dois jeitos, mas ela vai se sentir representada e isso vai criar um sentimento de pertencimento e vai se encontrar como indivíduo e vai aumentar a sua autoestima, que naquele movimento que você diria que eles não têm nem coragem de se apresentarem, de cantarem, ou de falarem, ou de fazer a capoeira, se eles se encontrassem mais na escola, nos outros ambientes, seria muito mais fácil para eles trazer sua representação. Sim, né? Exatamente. Exatamente. Uhum. E aí eu trouxe para ilustrar também a figura, talvez eu não saiba pronunciar esse nome, mas eu vou falar do jeito que está aí, Meritá, que em homenagem, né, ao Dia Internacional das Meninas e Mulheres nas Ciências, que foi no dia 11, eu usei, inclusive, numa live na semana passada e trouxe hoje também. Essa foi a primeira cientista que se tem notícia na história. Ela foi médica, entre outras coisas, e era da região do Kemet, que hoje é conhecido como Egito, né? E aí a gente fica analisando quando foi que a gente conheceu sobre, sei lá, ciências biológicas e nos foi falado sobre essa mulher. Quando foi que nos foi falado sobre anatomia e essa mulher apareceu no meio do livro didático ali? Apareceu. Não, entendeu? Não foi. Não quando foi que a gente falou de ciência, qualquer ciência, conhecimento em geral, e essa mulher apareceu como ilustração, né? E aí, quando a Nilma Lino Gomes fala de processos de colonização e dominação, ela está falando exatamente... quando ela fala de posicionar-se contra esse processo, ela está falando exatamente de lutar contra essa invisibilização também. Está falando da gente se posicionar contra esse apagamento histórico da população preta
no meio da ciência também. Não só no meio da ciência, né? Porque a gente está apagado em vários meios, mas também. Nesse caso, ela foi apagada 2 vezes, uma pelo fato dela ser mulher e outro fato dela ser negra. Isso, né? isso. A mulher quase não aparece na história, como se ela não existisse, mas ela existe, né? Só Cleópatra. Só Cleópatra aparece. Pois é. Isso. Só ela. Bom, você tem mais para falar do currículo? Com a classe trabalhadora, né? Acho que é isso. É isso? Acho que é isso. Então tá. E como é ensinada e aprendida a matemática africana? Então, a forma como a gente vai ensinar ou aprender, talvez eu não seja eu que vá falar isso, né? Mas a matemática africana é importante da gente apresentar. Certo. E aí, a pesquisa vai ser essa forma de se chegar. Né? Eu sei que é difícil, a gente quase não tem tempo, a vida é corrida, e aí a gente tem que dar conta de vários empregos, né? Professor e professora nunca trabalha em um emprego só, ou se trabalha em um emprego só, tem um salário bem baixo e tal, sofre com essa escassez de material, inclusive, mas apesar de ser difícil, é necessário. Se a gente quer entrar na luta antirracista, essa necessidade está posta. Porque o currículo está aí, ele existe e ele está posto, ele está acontecendo. Né? O currículo ele deveria ser a cara da comunidade escolar, né? Uma comunidade escolar indígena. Sim. Eu já acho importante você já vir com essa ideia, porque eu não conhecia. Tipo, eu acho que é importante você mostrar, porque às vezes em vários lugares a gente não vê isso, né, Meva? A gente não consegue. Isso daí não chega na Globo, né? Não. Isso daí não. Que a gente está aqui. É por isso que a gente está aqui, né? Então, Nossa, muito interessante. Gabi, mas então vamos entrar no que mais despertou a minha curiosidade. O que são as mancalas? Nossa, os jogos de mancala desperta muita curiosidade, né? Sim. Eu também fiquei muito curiosa na época que eu conheci, foi em 2007, mais ou menos, que uma professora, depois de uma palestra, ela tinha acabado de chegar de Cabo Verde, ela inclusive é de Macaé. Aí ela mostrou, olha, gente, esse jogo é um jogo matemático muito interessante, as escolas europeias usam muito esse jogo nas aulas de matemática, a gente precisa se apoderar desse conhecimento, blá, 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 blá. Falou um monte de coisa, eu fui ao encontro dela no final da palestra para conhecer mais e pesquisei a respeito. Deixa eu só tirar aqui, porque eu acho que eu deixei o som ligado. Peraí. E aí, gente, eu fui me aventurar a pesquisar sobre o assunto e... Eu estou compartilhando ainda, não, né? Não, parou, obrigada. Parou. Você estava falando das mancalas. Minha curiosidade. E aí eu fui também... aí eu fui atrás das mancalas. Na época, eu não conhecia como mancala, eu conheci como oril, que foi o nome que ela aprendeu lá em Cabo Verde. E aí, muito mais tarde, eu descobri que jogos de mancala é uma família de jogos que engloba o oril, né, que eu conheci, com 200 versões diferentes. Nossa. Ou seja, tem 200 versões do continente. O continente inteiro joga e vai mudar a versão ou o nome de acordo com o povo que joga. Em Cabo Verde, na maioria, né, das ilhas de Cabo Verde, é jogado o oril, porque a semente usada como peça é a semente da orilzeira, que é uma árvore típica de lá. Na Nigéria, é aio.
Esse jogo que eu costumo jogar se chama Ao Ar. Tem também o jogo Calar, que é da Argélia. Enfim, uma infinidade de jogos. Tem uns que são mais complexos, outros um pouco menos. Mas o que há de mais interessante nos jogos de Mancala são as filosofias empregadas para as estratégias ganhadoras. Sim. Uma das filosofias mais legais, né, que eu costumo sempre bater nessa tecla, é que é totalmente ao contrário da filosofia ocidental, dos jogos ocidentais. Quanto mais você doa para o seu vizinho, mais você tem chance de prosperar. É essa filosofia que a gente conhece. Bem diferente, né? Anticapitalista. É um jogo anticapitalista. Ai, meu Deus, porque aqui quanto mais você ganha, mais você ganha prédio, você ganha casa, você não sei o quê, né? Qual que é aquele jogo que Banco Imobiliário. Agora, Gabi, faz um favor, faz uma poesia para a gente que você tem aí guardado para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor, uma palhinha do seu trabalho. Tá bom. Eu vou aqui, humildemente, como eu falei, né, eu sou uma pessoa tímida, embora não pareça, eu sou tímida. E aí, a gente vai com vergonha mesmo. Né? Eu aprendi que a gente tem que ir com vergonha mesmo. Afinal, ninguém está te vendo. É verdade, eu tinha esquecido disso. Viu? E aí eu vou dar uma palhinha aqui do rap que eu fiz em parceria com a... Na verdade, eu fiz uma participação na música Chicas da Silva, da Flor de Pernambuco, que é uma amiga minha que mora em Pernambuco, mas ela já morou em Cabo Frio. E aí a gente fez junto, eu vou cantar a minha parte. Ou uma parte da minha parte, né? Sim. Vamos ver se... Eu estou um pouco ensaiada, então talvez eu não vá até o final. Mas eu acho que a parte mais interessante... O importante é a melodia, o importante é o texto, a letra, a mensagem que vai passar. Tá certo. Então é assim. Gritaram-me negra, me gritaram, me bateram, me fuderam, me ofenderam, enfim me aborreceram. Até hoje me indigno com o seu desentender. Os coxinhas vão dizer: ah, por que tanta revolta? Isso nunca aconteceu com você? Já perdi a paciência de gastar meu português. Pessoas estudadas, fluentes no inglês e francês, porque não estudam, entendem de uma vez sobre a estupidez dos antepassados de vocês. A perola brilha, os diamantes eu ofusco. Estou aqui no meu quadrado com as revoltas que eu busco. Em Mateus 18:8, os papos já foram dados, circuncinem-se as cabeças de ideais esmegmados. Eu sou porque elas foram, e não por causa de vossa mercê. As candaces brasileiras são meus elos com poder. Brilham no meu caminhar, direcionam meu pensar, refazem meu olhar, fortalecem meu lutar. Salve minhas rainhas, Luísas Mains, Gingas e Dandaras e também Chicas da Silva. Dale, Gabi! Aqui também é cultura! Aqui também é cultura. A gente mexe o doce, a gente traz cultura para o povo, a gente traz a raiz, não é? A raiz dos militantes. Preta raiz, não é preta Nutella aí, não, né? E mexendo o doce tem tudo a ver, né? A Luísa Maim era uma quituteira. Ai, que delícia! Nossa, a Gabi Pérola brilhando, brilha, você brilha, é iluminada, que seja abençoada pelos orixás, Amém, ancestrais, né? Saravá, querida. Quem já não pisou um pé, quem já não colocou um pezinho lá no terreiro para receber um passe? Um passe, eu já. Quando eu era criança, minha mãe levava a gente lá na festa de... Cosme e Damião. Comia doce. Foi um momento bom, foi muito bom mesmo.
Agora, Gabi, você oferece cursos de Mancala e outros cursos? Em que idade se começa? Os cursos são presenciais ou online? Então, eu, antes da pandemia, eu vou compartilhar aqui a tela de novo, tá? Uhum. Antes da pandemia, eu oferecia oficinas em escolas públicas, eu e um colega, o Júlio Omar. Aí, durante a pandemia, eu estava recém-saída da licença maternidade, né? E o Júlio Omar estava muito ocupado com o mestrado, ele está fazendo mestrado. E aí eu resolvi dar o curso online. Eu arregacei as mangas e tal, com a ajuda da minha mãe, da minha irmã. Comecei a fazer esse curso pela plataforma diaspora.black. E aí deu certo a primeira turma, a segunda, e aí a gente vai para a terceira. Eu acredito que entre final de março e comecinho de abril, acho que eu vou abrir a terceira turma lá no diaspora.black mesmo. O curso, o ideal, né, é que seja para pessoas ligadas à área da educação. Mas ele é aberto também para pais e mães antirracistas, que queiram, né, desenvolver alguma atividade com crianças, ou para pessoas que trabalham com crianças fora da escola, pode ser também. Mas o meu foco principal são professores e não precisa ser de matemática, embora os jogos, né, de Mancala sejam jogos matemáticos, eles têm esse caráter porque demanda cálculo, precisa de fazer pequenos cálculos para jogar. Mas alguns com cálculos mais complexos, outros nem tanto. Esse que eu jogo não é tão complexo, não. Mas... E aí eu iniciei essa jornada aí do curso online. Muito bem. Eu estava falando da idade, né? Isso. Então, a idade, que é a curiosidade sua também, né, Meva? Sim, estou doidinha. Então, meu curso ele é direcionado mais para profissionais ligados à educação. Mas o jogo em si, ele pode ser jogado por crianças eu acho que a partir de 7 anos já está bom para jogar, porque é a idade que a criança começa a fazer esses pequenos cálculos de adição e subtração, né? Ajuda a criança a memorizar, né? Também a saber a tabuada, essas coisas, né? Somar, diminuir. Ele ajuda a reforçar essa adição. Mas, assim, se achar que está tendo dificuldade com a criança, é bom, assim, vocês estão vendo o tabuleiro aí? Estou vendo, é isso que eu ia perguntar, esse é o tabuleiro, né? Esse é o tabuleiro que é usado. É só você clicar em cima do slide, que vai. Era só clicar, né? Dei mole. Esse aqui. Então, aí... Opa, apareceu um aviso aqui. Peraí. E aí, o tabuleiro para crianças menores ou para crianças que tenham alguma dificuldade pode ser a metade desse aqui, que no caso, ao invés de 6 cavidades de cada lado, vai ter 3 de cada lado. Ele pode ser construído dessas formas aqui. A forma mais usual, né, para mim, a forma mais usual é a caixinha de ovos. E aí, no caso, se você for adaptar para uma criancinha menor, pode ser cortando a embalagem do ovo, essa embalagem retangular de 2x6. Eu já estava aqui... Olha, bom, deixa eu só te falar. Eu vou indicar para as minhas amigas professoras, para minha nora, porque eu tenho 3 netos, eu acho que eles vão amar. A minha nora vai fazer esse curso na diaspora.black, né? E ela vai estartar porque eu quero que os meus netos joguem. E eu vou me matricular porque quando eles acabar a pandemia, que eles puderem vir para cá, eu vou jogar com eles. Amei! E se eu puder fazer material reciclado, que eu amo trabalhar com reciclado. Exato. Perfeito a caixinha de ovo. Eu estava aqui queimando meus neurônios, dizendo onde eu vou achar esse tabuleiro.
Mas é muito inteligente esse Então, jogo, demais. Eu não demais, conhecia, mas é assim, muito isso porque bom. você ainda não viu. Isso porque você ainda não jogou. Imagina se você Exato. jogar. É, muito Porque interessante. Giovana, vamos nos essa frase que matricular você no disse. curso. É. Bom, não sei, né? Ai, que legal, que Vamos bom. ver se a gente consegue organizar tudo e a gente possa fazer o curso. Sim. Agora, fale para a gente sobre sua poesia mais marcante. Se você puder parar o Ah, compartilhamento. sim, sim. Eu acho que está chegando no final, mas deixa eu só te perguntar. Antes eu quero que você diga, antes da poesia, você diga onde é que as pessoas te encontram. Isso, Suas verdade. redes sociais, seus contatos. Aí Antes você que já acabe. reforça do curso. Uhum. Certo. Então, onde me encontrar? Tem a página do Instagram, que é A Matemática é Preta, Muito bem. e tem o e-mail, que é a matemáticaepreta@gmail.com. Esse A Matemática é Preta, o é com EH, né, para dar a sonoridade, porque não aceita acento em algumas ocasiões e tal. Aí eu botei H, mas A Matemática é Preta. Uhum. E mais H preta. Matemática é preta. Isso, Uhum. isso mesmo. E aí podem mandar direct, podem mandar e-mail, o que for. Tá bom. E a outra pergunta foi o que mesmo? Que a gente está encerrando, é uma pena, você está convidada para voltar Foi novamente. muito bom. Para vir, eu acho que você deveria vir ensinar a gente a jogar umas mancalas aqui ao vivo. Não sei Eu acho como. que é meio complicado, né? Porque você tem que ter o reciclável primeiro, você tem que fabricar, né? Tem que fazer em casa reciclável. Não, eu acho que é impossível a gente jogar as três juntas num tabuleiro, porque a gente está nessa distância, né? É verdade. E para botar o tabuleiro assim na câmera é um pouco ruim também. Ah, então. Mas a gente vai pensar uma forma. Dá para ir, dá para ser. Então tá. Olha, gente, a gente queria agradecer pela audiência e eu esqueci de falar, mas não esquece de clicar aí o sininho, porque toda vez que a gente colocar um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. E muito obrigada pela audiência. A Gabi foi maravilhosa, trouxe assuntos assim que eu nem conhecia, que a gente acaba enriquecendo também, é um conhecimento, né? Você trazer outras pessoas com outras experiências, né, Meva? Exatamente. Então, nós vamos terminar o nosso Mexendo Doce hoje, que ele já está pronto e ficou um belo doce, né? Com certeza. E nós vamos terminar com a Gabi, então, recitando uma das poesias dela. Linda, Gabi, um beijo, tchau. E nós vamos ouvir a sua poesia até o final. Tá bom. Então, eu falei ainda agora, né, sobre apagamento histórico, e aqui no caso, em Macaé, né, existiu um quilombo chamado Carucango. A localização ainda não é muito exata, os estudiosos não conseguiram localizar muito bem, mas sabe-se que é na região entre Macaé, Casimiro de Abreu e tal. E desconfia-se também que Carucango... Desconfia-se não, existe registro de que Carucango também foi o nome do líder desse quilombo. Só que ele teve, né, a história dele apagada, porque os grandes fazendeiros da época contaram as histórias deles, né? Então, ficou a história deles. Inclusive, no material que a gente recebe nas escolas, é a história a história dos senhores que a gente conhece. E aí eu resolvi um dia, lá no espaço do Movimento Voluntário Cultural, a gente costuma, Raízes de Aruanda, quer dizer, porque o Movimento Voluntário Cultural funciona na sede do Raízes de Aruanda, né? A gente comemora todo dia 31 de março que seria o aniversário do Carucango. E aí eu resolvi reescrever
a história de Carucango. Reescrever não, né? Reescrever é muita petulância minha, mas Falar a escrever verdade. da forma como eu vejo. Uhum. Caminhando pela serra, sinto um arrepio que até meu punho cerra. Ruiu a Casa Grande naquelas redondezas. Seu Antão se ferrou. Um preto moçambicano, corcunda e manco, seus escravizados liderou. Quilombo é o nome de todo lugar que nos acolhe da maldade branca capitalista. Aruanda serviu de modelo para aquele lugar bonito, mas infelizmente teve conflito. Nas inúmeras covardias documentadas, lá estavam os tiros deles contra nossos facões velhos. Guerra com os nossos só existe no imaginário de quem explorou ou explora nossa gente, de crianças a velhos. Ó Carucango, tenho vergonha e raiva deles, mas muito orgulho de ti. Hoje és um alento para todos nós aqui. Eu acho que tem que realmente contar a verdadeira história. Chega dessas pessoas quererem contar a história que nem são delas, né? E vem Exato. querendo contar uma história que não existe, que é uma mentira. Até o Haddad Exato. ontem mesmo disse no DCM que ele voltou a ler a história do Brasil porque ele não quer ler a história contada pelos grandes historiadores, ele quer saber a história das pessoas real, né? Histórias reais, o que pode acontecer. Para isso, tem que conversar com o povo. A gente traz vocês, militantes. Para isso. Obrigada, Gabi, por ter vindo. Nada. Beijo. Tchau, gente. Tem que ouvir o povo. Beijo. E olha, o coraçãozinho.